Olá pessoal, tudo bom com vocês? Perdão aí, o computador descarregou, né, e perdeu a última questão aí do primeiro bloco, mas continuo nesse aqui, terminando a correção da prova, né, da ESA, né, Escola de Sargento das Armas, e vamos ao que interessa, vamos à resolução das demais questões, ok? Continuando aqui, então vamos lá, primeira questão aqui, né, desse segundo bloco. Se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto do domínio D, onde x1 é menor que x2, digamos, é 6 e 8, né? Digamos que o x1 é igual a 6 e o x2 igual a 8, né? Ele pegou uma função f e está dizendo que o f de x1, ou seja, está dizendo que o f de 6, ele é menor que o f de 8. Eu dei exemplo para 6 e 8. O que significa isso? Ele está querendo dizer que, por exemplo, é como se o f de 6 fosse igual a 10, exemplo, e o f de 8 fosse igual a 15. Né? Ele pega um valor menor que o outro, respectivamente, e o resultado também dá, respectivamente, um valor menor que o outro. Ou seja, o que a gente pode afirmar da função f? Isso é uma característica simples de uma função crescente, né? Ou seja, por que ela é uma função crescente? Vou tentar ser até mais claro um pouco. Basicamente é como se eu tivesse assim, gente. Eu tenho um gráfico aqui, ó, eixo y, e tem um gráfico aqui, eixo x. Eu pego um valor, sei lá, 6. Eu pego um valor aqui, 8. Quando eu substituir o 6 na função, ela vai me dar um resultado no eixo y, certo? Digamos que o resultado for 10. Se o outro resultado for também maior, significa que a função está sendo crescente nesse intervalo, né? Então, a função, de fato, é uma função que está crescendo, está aumentando os seus valores, ok? Então, basicamente é isso. Próxima questão é uma matriz de ordem 3 que o determinante é 4. Então preciso de criar uma matriz de ordem 3 que o determinante seja igual a 4. Ele fala qual é o determinante do dobro dessa matriz, ou seja, 2 vezes essa matriz. Galera, existem várias propriedades das matrizes, só que eu vou tentar fazer de um jeito, muita gente me pediu para fazer sem gravar a propriedade. Você cria a matriz. Como que eu vou criar uma matriz, Humberto, sabendo que o determinante é 4? Vou dar um exemplo. Só pegar a diagonal principal, colocar elementos que ao multiplicar dá 4, por exemplo, 2 vezes 2, e o resto você coloca, preenche como 0. Essa matriz é uma matriz de ordem 3 e o determinante dessa matriz é de fato 4. Respeitei o que ele me disse. Mas eu quero saber o determinante do dobro dessa matriz. Vamos fazer aqui. Qual seria o resultado de 2A? Você vai multiplicar toda essa matriz por 2, correto? Então vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Aí o resto vai ser 0, porque 0 multiplicado por 2 vai ser 0. Então essa é a minha matriz 2A. Consequentemente, qual é o determinante dessa matriz? O resultado é meio que impressionante, né? Nos engana bastante. Eu tenho 4 vezes 4 vezes 2. Então, 4 vezes 4 vezes 2 dá 16 vezes 2, que dá 32. Então, se o determinante de A é 4, o determinante de 2A é 32. É 8 vezes isso, né? Também por propriedade, vocês vão ver na internet aí, provavelmente, que o determinante de 2A é igual a 2 ao cubo vezes o determinante de A, né? Também dá certo. Mas se você criar a matriz, você vai encontrar a alternativa correta também, beleza? 2 questões resolvidas, continuando. Vamos lá. Qual é o valor que deve ser somado a isso daqui para que o 2i ele seja 2i como raiz, ele é considerado como raiz, ou seja, ele está querendo me dizer que existe um polinômio que, se eu substituir o 2i, né, ele dá 0, ou seja, significa então que o meu 2i é uma raiz.
Então ele quer saber o que eu tenho que somar, né, a esse cara. Então vamos lá, o meu polinômio a ser estudado é esse polinômio mais alguma coisa, ou seja, ele é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 15 mais um valor k. Esse cara que eu estou querendo descobrir, vou colocar ele de outra cor aqui para ficar mais didático. Então eu quero descobrir esse valor que deve ser somado, né? Para quê? Para acontecer o quê? Quando eu substituir o 2i, onde o i é imaginário, se eu substituir o 2i aqui, o resultado tem que dar igual a 0, beleza? Uma coisa que eu quero destacar sobre número imaginário. O meu i, ele é considerado aqui, as potências de i a ser consideradas, a gente tem que sempre lembrar que eu tenho i elevado a 0, é bastante usado, i elevado a 1, i elevado a 2 e i elevado a 3. Geralmente, a gente trabalha também, quando a gente fala de número complexo, o imaginário como a raiz quadrada de menos 1. Né? Só que aqui a gente vai considerar só a parte literal mesmo. Ou seja, i elevado a 1 é igual a i, elevado a 0 igual a 1, elevado ao quadrado vai ser isso vezes isso, vai dar menos 1. E elevado ao cubo vai ser o produto desses dois, né? Que vai dar menos i. Eu costumo dizer que é 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Beleza? Gravou? Potências de i. Por quê? Porque eu vou usar isso aqui. Substituindo o x por 2i. Bora comigo. Substituir o x por 2i no primeiro. O x por 2i no segundo. Tanto no terceiro. Não tem lugar mais para substituir. E aí vai sobrar isso aqui para fazer. Encontrar o valor de k. Qual vai ser o valor de k? Né? Bora lá. 2 vezes 2 ao cubo, 8. I elevado ao cubo, i elevado ao cubo. Certo? Depois a gente trabalha isso aí. 3 vezes 2 ao quadrado, 4. I elevado ao quadrado. 8 vezes 2, 16i. Né? 15 é 15. K é K. 0 é 0. Excelente. Aqui, i ao cubo é menos 1. Tá aqui do lado. Perdão, i ao cubo é menos i. Né? Logo, vai dar menos 16i. Porque 16 vezes 8 vezes 2 é 16. Ok? 3 vezes 4 é 12. Mas aqui está i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, significa que esse sinal vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 12. Aqui vai ficar 16i mesmo. Aqui vai ficar 15. E aqui vai ficar k igual a 0. Terminamos a questão. Muito interessante. Ok? Eu tenho 16 negativo, 16 positivo com i. Né? 15 tira 2 dá 3. Então, dá 3 mais k deu igual a 0. Então, para o 2i ser raiz, tem que dar igual a 0. Consequentemente, a gente descobre que o k tem que valer menos 3. Ok? Beleza? É isso. Forte abraço, vamos para a próxima. Então, vamos lá. Então, essa aqui é... Em um triângulo equilátero ABC... Opa, vamos fazer um triângulo equilátero aqui. Fiz um triângulo equilátero, caprichar aqui. Show. Esse é o meu triângulo equilátero. Né? Inscreve-se o quadrado MNOPQ. Então, deixa eu colocar aqui primeiro. A, né, B e C. Insere um quadrado de área 3. Né? Então, se eu tenho um quadrado aqui, onde a área dele é igual a 3. Né? Sabe-se que MN está contido em AC. Então, peraí, deixa eu renomear esse cara aqui, fazendo um favor. Ou seja, para ficar mais didaticamente melhor, vou botar assim, A, B, C. Se eu tenho um quadrado aqui dentro, eu vou colocar ele aqui, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Colocar ele aqui dentro.
bem didático para vocês. Vou colocar ele até de outra cor. Isso, ótimo. Então, sobre o AC, eu tenho o M e o N. Então, deixa eu escrever aqui agora. Eu tenho que M, N, pela ordem, né? O e P. Ou seja, P pertence a B, tá certo? E o O pertence a BC, tá certo? Lembremos que a área deste quadrado, então a área do quadrado é igual a 3. Significa então que cada lado vai valer raiz de 3. Por quê? Para calcular a área do quadrado é só multiplicar lado vezes lado. Então, isso aqui mede raiz de 3. Se o triângulo equilátero aqui mede 60 graus. Então, aqui mede raiz de 3. Ele pede qual é a área do triângulo. Ah, bem tranquilo, né? Acompanhe comigo a resolução. Perceba esse triângulozinho que eu estou desenhando aqui do lado. Perceberam? Certo? Tem um triângulo aqui, vou desenhar ele aqui do lado de forma ampliada. Esse é o triângulo. Tudo bem? O que eu sei desse triângulo? Algumas coisas. Eu sei que esse lado aqui vale raiz de 3. Eu sei que aqui vale 60 graus, né? E eu vou chamar esse cara aqui de x. Esse pedacinho eu vou chamar de x. Como que eu faço para encontrar esse lado aqui? Eu uso trigonometria, né? Eu tenho que esse cara aqui está na frente do meu ângulo agudo em destaque, que é o 60 graus. Ele vale o cateto oposto. E esse aqui é o meu querido cateto adjacente. Por trigonometria, a fórmula que trabalha esses dois é a tangente. Tá? Tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, tangente de 60 graus igual ao oposto, que é raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que vale x. Por sua vez, eu sei a tangente de 60 graus. Na verdade, eu tenho que me recordar, né? A tangente de 60 graus é raiz de 3 sobre 3, se não me falha a memória. Raiz de 3 sobre 3. Não, é raiz de 3, perdão. Né? Então, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Beleza? E aí, eu encontro o valor de x com muita facilidade. Né? Logicamente, o x vai valer 1. O que significa isso? Se o x vale 1, o lado do meu triângulo equilátero vai valer esse pedacinho 1, esse pedacinho raiz de 3 e esse pedacinho 1. Então, a resposta dá 2 mais raiz de 3. Esse é o lado do triângulo equilátero. Por sua vez, para terminar, a área de um triângulo equilátero, vários vídeos de geometria no meu canal, né? Por favor, assistam as playlists. A fórmula é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula da área do triângulo equilátero. Então, basta substituir o meu lado que eu encontrei, que é o feioso 2 mais raiz de 3, né? Isso aqui você vai multiplicar por raiz de 3 depois e depois dividir por 4. Lembrando que está ao quadrado. Se está ao quadrado, a resposta final, vou deixar como atividade para vocês, né? Mas a resposta final ela é 2 mais raiz de 3, vai multiplicar por 2 mais raiz de 3, né? Depois vai multiplicar por raiz de 3 o resultado final, depois vai dividir por 4. Tudo bem? Então tem um trabalhinho para fazer aí. Tentem fazer e postem nos comentários aí as resoluções, os resultados que vocês encontraram. Beleza? Próxima questão, bora lá. Indica a alternativa que apresenta o produto das raízes, né, dessa equação. Galera, presta atenção. Essa equação é um polinômio de grau 3. Geralmente ele é dado assim: ax ao cubo mais bx ao quadrado mais 7x menos 10 igual a 0. Toda vez que ele fala assim, soma ou produto, né, a soma das raízes, por exemplo, a soma das raízes é dado por
menos B sobre A. O produto duplo, eu falo duplo, mas eu vou botar duplo aqui, mas basicamente seria o seguinte, seria a raiz x1 com x2 mais a raiz x1 com x3 mais a raiz x2 com x3. Você troca aqui a letra, ó, menos b sobre a, aí vai c sobre a e troca o sinal. E aí, por fim, o produto das três, que é o produto triplo, né? Ele é dado por b, c, d, né? E aí com o sinal trocado. Então, é menos d sobre a. Então, consequentemente, a resposta a gente já tem. Qual é o valor de d? Né? D é o último, A, B, C, D, que é menos 10 sobre o valor de A, que é a primeira, que é 5, né? O primeiro é o coeficiente. Então, dá menos 2, ou seja, o produto das três raízes vai dar, mesmo sem saber, por essas formulinhas aí, dá menos 2. Existe uma playlist de polinômio no meu canal. Se você ir na playlist aí, você vai ver várias videoaulas explicando bem claramente isso, né? Então, uma questão bem simples e rápida, sabendo que uma reta não possui ponto comum com um plano, que significa o quê? Tem uma reta aqui e aí existe um plano cá embaixo, certo? Essa reta não encosta, não tem contato com esse plano que eu desenhei como alfa aqui. Então, dizemos que o quê? Quando não tem contato, a gente diz que a reta, né, completando a frase aqui, ela é paralela, se não encosta, ela é paralela ao plano. Questão bem simples, bem rápida. Continuando, mais uma questão, por favor. Pessoal, vamos lá. Uma caixa preta contém 10 bolas de 0 a 9. Então, 0 a 9, eu tenho aqui 10 bolas enumeradas, ok? Então, seguinte. Uma bola é retirada ao acaso. Qual a probabilidade dessa bola ter o número 7? Gente, muito simples, né? Só tem uma bola. Então, a probabilidade disso acontecer, de você tirar essa bola, ela é 1 dentre 10. Né? Que também é dada por 10%. Ok? Então, bem simples. Probabilidade. Em cima, o que você quer que aconteça, ok? Você quer ganhar, para isso tem que acertar essa bola. É uma possibilidade. E embaixo é o total de possibilidades. Você tem de 0 a 9, então você tem 10 bolas, ok? Beleza, continuando. Questão de função composta aqui. Seja f, g, funções, sabendo que g de x é igual a menos 5x mais 3. Sabendo que a composição g de f é igual a x menos 1. Certo? Ele quer saber qual é o valor de f de menos 1. Beleza? Então, vem comigo. Seguinte, pessoal. Ele me deu apenas uma função, me deu uma composição dizendo que é x menos 1. Ele quer saber qual é o f de menos 1. Então, se ele quer saber o f de menos 1, eu tenho que obrigatoriamente substituir a minha função, no caso, por menos 1, né? Eu tenho que ter essa ideia. Só que, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar uma coisa. Por acaso, se eu substituir essa função, vai acontecer o seguinte. Ele disse que quando eu substituo o f dentro da função g, ela gera x menos 1. Então, significa o quê? Que no lugar de dentro do parênteses, eu vou colocar o f de x. Ou seja, no lugar do x, no lugar do x, eu vou colocar o f de x. Perceberam aqui? Certo? Fica assim, não fica assim? Ele está dizendo que isso aqui tudo, menos 5 vezes f de x mais 3, ele está dizendo que isso tudo vale exatamente x menos 1. Certo? Como ele quer o valor de menos 1, é só substituir toda essa expressão aqui. Onde você vê o x, você substitui por menos 1. Então, vai ser menos 5 vezes f de menos 1
mais 3 igual a menos 1, menos 1. Substituir todos os x por menos 1. E aí ficou fácil, né? Menos 5 multiplicado por f de menos 1, que é o resultado que eu estou procurando. Esse 3 eu jogo para lá negativo. Já tem menos 2, eu jogo para lá, vai ficar menos 3. Aqui, por incrível que pareça, ficou menos 5, certo? E aqui já estava menos 5. Esse menos 5 passa para cá dividindo o que estava multiplicando. Então, eu encontro o valor de f de menos 1. Qual é o f de menos 1? Menos com menos mais. F de menos 1 é igual a 1. Beleza? Então, esse é o resultado do f de menos 1. Questão de função composta. Continuando. Mais uma aqui, vamos lá. Para finalizar, tem mais algumas questões ainda. Vamos lá. Qual é a soma de coeficientes, né? Soma de coeficientes do desenvolvimento desse binômio aqui, desse cara aqui. Binômio não. Eu tenho dois termos aqui elevado a 6. Gente, muito simples, hein? Soma de coeficiente. O que vocês têm que fazer em soma de coeficiente? Simples. Substituir as incógnitas por 1. Sempre, beleza? Substitui as incógnitas por 1. E aí fica fácil. 5 vezes 1 menos 6 vezes 1. Isso tudo elevado a 6. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. Foi claro? Que 6, gente, perdão. É 3. 3. Né? Então aqui é 3. 5 menos 3 elevado a 6. 5 menos 3 dá menos 2 elevado a 6. Se o expoente é par, fica mais. 2 elevado a 6 2 elevado a 5 é 32, dá 64. Então, a soma dos coeficientes vai dar 64. Beleza? Então, é isso, pessoal. Questão simples aí, mas tem que lembrar dessa propriedade de soma de coeficientes. Isso cai muito, tá, gente? Soma de coeficientes dos termos do desenvolvimento. Continuando. O valor de um produto em uma loja de eletrodomésticos sofreu mensalmente reajustes, sendo referente ao preço do mês anterior, conforme exibido a seguir. Em janeiro aumentou 10%. Então, esse produto, imagina um produto, se ele sofreu um aumento de 10%, então eu tenho que multiplicar isso por 1,10, que é a mesma coisa de pegar o produto e multiplicar por 110%. Aumenta 10%. Depois, em fevereiro, ele teve outro aumento de 5%. Então, tem que multiplicar novamente tudo isso por 105%. É o aumento em cima de 100, 5%. Então, multiplica por 105%. Depois, em março, ele diminuiu 15%. Então, eu vou multiplicar. Se eu tenho que diminuir, eu vou pegar de 100, eu vou diminuir 15%. Então, eu tenho 85%. Então, eu tenho que multiplicar 110 por 105 por 85. E eu vou ver o que aconteceu com esse produto no final de tudo, né? Então, fica essa atividade para vocês. Se bem que a calculadora está aqui, vou colocar ela aqui bonitinho para vocês, né? Então, eu tenho 110 vezes 105 vezes 85. Dá exatamente 110 vezes 105 vezes 85, né? Deu exatamente 981,750. 981,750. Isso tudo dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar aproximadamente 0,98. No final das contas, o produto fica multiplicado por 0,98. Então, no final de tudo isso daqui, é correto afirmar que o produto teve um desconto. Por que teve um desconto? Porque ficou menor que 1, né? 0,98. Teve um desconto
de aproximadamente 0,02, ou seja, um desconto de aproximadamente 2%. Final de tudo, é a mesma coisa que teve um desconto de 2%. Então, o que a gente faz? Multiplica os aumentos e descontos e verifica no final o que aconteceu. Se deu 0,98, deu menor que 1, né? Deu menor que 1, exatamente 0,02, que é 2%. Então, teve um desconto de 2% no final de tudo, beleza? Questão de porcentagem aí. Existe uma videoaula no meu canal falando também de aumentos e descontos, ok? Vamos lá. Questão simples aqui. Uma pirâmide tem 9 faces. Ué, o que é uma pirâmide? Vou fazer uma básica aqui, né? Uma pirâmide, basicamente, você tem uma face embaixo. Vou botar aqui, suponha que você tem uma face quadrada. Aí você vai subir até uma ponta aqui, ó. E aí vai juntando as pontas, ok? Então, essa é a pirâmide. Se ela tem uma face quadrada embaixo, ela vai ter mais 4 faces em cima, que é essa aqui, da direita, da esquerda, da frente e de trás. Então, a pirâmide, se ela tem a base quadrada, ela vai ter uma face embaixo mais 4 em cima. Então, como ela tem 9 faces, então ela é uma pirâmide o quê? Lógico que ela é uma pirâmide com base, não sei se fala assim, octagonal. Porque significa o quê? Que tem uma face embaixo com 8 faces, aí conta como uma face. E ela vai ter mais 8 laterais, né? Essas 8 de cima. Essas 8 aqui em volta aqui, certo? Então 8 mais 1, 9. Por isso 9 faces. Então é sempre uma a menos. Ou seja, uma pirâmide para ela ter 7 faces, significa que a base de baixo tem 6 lados. Entendeu? Então a base é hexagonal. Ok? Então é sempre uma a menos. Então questão bem teórica de geometria aí. Questão simples agora de PA. Ele dá a fórmula do termo geral da PA. O termo geral basicamente você pega um termo qualquer, igual um outro termo. Esse termo pode ser qualquer um, ele botou um como exemplo. Você soma a subtração das posições desses termos, que é o N e o K, e multiplica pela razão. Se a minha PA tem o primeiro termo, esse aqui é o A1, o primeiro termo é 3, ele me dá aqui o segundo termo é 5, e o terceiro termo é 7. Então essa PA ela está sempre aumentando de 2 em 2, mais 2 e mais 2. Logo, esse 2 é a minha razão. Ou seja, ele quer o milésimo termo, ele quer um termo muito lá da frente. Então é simples. Para achar o A1000, você pega um termo qualquer, eu vou pegar o A2, por exemplo. Eu escolho o que eu quero. Você escolhe o seu, eu escolho o meu. Tem que dar a minha resposta, é matemática. Diminui as posições 1000 menos 2, 1000 menos 2 e multiplica pela razão. A razão é 2, né? Está sempre acrescentando 2. E aí eu tenho o meu A1000. Qual é o meu A2? Meu segundo termo é 5. 1000 menos 2, 998. Isso tudo vezes 2. Multiplica isso por 2 e soma 5 e encontra o meu querido A1000. Fica a atividade para vocês aí. Beleza? Questão simples aí de PA. E agora a gente finaliza o vídeo, finaliza toda a prova da ESA com essas duas questões aqui. Vamos lá. Existe uma função do primeiro grau aqui, correto? Essa função do primeiro grau é dada por ax mais b, né? Perdão. F de x igual a ax mais b. Ele diz que quando você substitui o x por 1 dá 4. F de 1 é igual a 4. F de 1 igual a 4. Significa que se você substituir o x por 1, vai ficar assim. Ó. Ou seja, o que você tem aqui de equação? A vezes 1, A. Ou seja, A mais B dá 4. Eu tenho várias possibilidades de A mais B ser 4. Pode ser 3 e 1, pode ser 2 e 2. Sabe? Tem várias possibilidades. E ele também fala, uma outra informação aqui. Ele fala que o F de menos 1, dá igual a menos 2. Ele substitui, né, o x por menos 1 e o resultado tem que dar igual a menos 2.
correto? Então, por expressão, A vezes menos 1 menos A, o B fica quietinho, isso tudo dá igual a menos 2. Ou seja, eu tenho então um pequeno sistema para resolver bem simples, porque eu tenho que esse cara e esse cara têm sinais opostos, então eu posso usar a regra da adição. Sistemas lineares, tem várias videoaulas no meu canal explicando cada tipo de sistema, ok? Então, se eu somar essas equações, essa aqui com essa aqui vai cortar, B com B vai ser 2B, beleza? E 4 com menos 2 vai dar 2. Eu vou encontrar facilmente que o B é 1. Se o B é 1, obviamente o A tem que valer 3. Então, o A é 3 e o B é 1. Questão bem simples, beleza? Continuando aqui. Considere as matrizes, tem a matriz X e Y aqui, ele quer o determinante do produto das matrizes. Então, tem que primeiro multiplicar, né? Vai dar um trabalhinho. 2, 1, 0, 1, 2, 0, ok? E aqui eu tenho que multiplicar por 0, 1, 2, 2, 1, 1. Como que multiplica a matriz, Humberto? Então, a multiplicação, gente, ó, vou tentar explicar aqui só na primeira linha. Você pega essa linha toda. Então, tem várias linhas. Tem linha 1, né? Eu tenho essa linha, eu tenho a linha 2 e tenho a linha 3. Tudo bem? Tem várias linhas. Pega a primeira linha, multiplica sempre o contrário, pela coluna. A linha multiplica pela coluna. A gente fala, em sala de aula eu chamo do tal do lico. Tem que multiplicar linha por coluna. E aí você multiplica o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo. Tipo, vai dar, né? Já vou fazer tudo direto. Se eu errar cálculo, perdão. O vídeo já está longo, quero resolver e terminar a resolução da prova. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Se eu multiplicar pela próxima coluna, vai dar 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai dar 3. E aqui vai dar 4 com 1, 5. Se não me falha a memória, vai ficar assim. Ok? E aí, continuando, faço a segunda linha. 0, aqui 2. 0, aqui 1. 0, aqui 1. 2 vezes 0, 0, 0, 0, 0. 2 vezes 1, 2. E 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, deu essa matriz aqui. Para calcular o determinante dela, é só usar... Tem várias técnicas, eu vou usar a técnica mais breve possível aqui, né? Vou fazer bem direto. Acompanhe no meu canal uma playlist completa de matrizes com várias resoluções, determinante, multiplicação, tudo isso aí. Então, 2 vezes 1 vezes 4. Então, determinante dessa matriz, determinante vai ser, né? Lembrando que essa aqui é x, essa aqui é y. Então, eu fiz o produto delas. Então, essa aqui é a minha matriz xy. E finalizando, o determinante vai dar 8 mais 20 menos 24 menos 6, 4, 24, 2, 4. Então, daí essa resposta aqui, o determinante. 28, vai deu 0. Se não me engano, o determinante deu 0 aqui. Posso ter errado o cálculo, mas fiz depressa para finalizar. Espero ter ajudado vocês. Resolvi agora, termino a videoaula resolvendo todas as questões, né, da prova da Escola de Sargento das Armas, eu acho que é assim que fala, né, voltando lá em cima. Escola de Sargento das Armas, exatamente. E aí, tamo junto, espero ter ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus.